Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fábio Velasquez, apresentadora do EstampaCast. E estamos de volta para mais um bate-papo. Para começar, eu queria fazer o agradecimento, então, aos nossos patrocinadores, a loja Efeito Casa, que é uma loja de móveis e decoração, e a loja Incógnita também, que é uma loja de multimarcas masculino e feminino. Muito obrigada pela parceria. E agora o bate-papo hoje é com a Vanessa Pavlak Kirchner Bigolin. Falei certo? Falou certo. Ela é atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí, Coronel Barros e Bozano. E é com muito orgulho, mais uma vez, que a gente vai abordar esse tema, assim, a força, a presença e a representatividade da mulher nesse meio que geralmente é bem machista, né? Então, agora, bem-vinda, Vanessa. Primeiro, eu queria te dizer que é um prazer enorme a tua presença aqui no EstampaCast. E eu queria que tu falasse um pouquinho de ti. Quem que é a Vanessa? Oi, tudo bom? Tudo bem. De antemão, agradeço o espaço, meus cumprimentos a quem nos acompanha, né? Para mim é uma satisfação poder estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa trajetória. Eu sou Vanessa, tenho 35 anos, sou mãe da Alice, de 1 ano, esposa do Carlos, moro na Vila Floresta, aqui em Juí, interior, e atualmente, agricultora, claro, e atualmente presidindo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, ao qual já tenho uma trajetória desde 2012, junto da entidade. Então, trabalhamos com grãos na nossa propriedade. Quando eu morava com meus pais, era atividade do leite também, então eu já tenho um pouco dessa trajetória de vários setores da agricultura. Então, para mim, o que baseia a minha vida é isso, a agricultura, a questão do movimento sindical, casa familiar rural também, que podemos falar mais para frente, né? E, é claro, a nossa família ali, agradecer a cada um, né, que sempre apoia a gente. Essa é a Vanessa. Muito prazer. Então, assim, Vanessa, em 62 anos de entidade, tu é a primeira mulher a presidir, né? O que tu acha que se deve a essa mudança? Isso. 62 anos de entidade, a primeira mulher, e para mim isso é um motivo de muita honra e uma grande responsabilidade, além de um compromisso também, né? Porque é uma entidade muito grande. O sindicato aqui de Juí, ele é o maior da nossa regional, então para mim isso é uma coisa muito importante que me foi colocada. E quando tu fala de mulher, né, a gente fala muito e lembra do protagonismo das mulheres, né? Claro, o movimento sindical, ele tem uma luta muito grande de representatividade da questão do feminino. E eu gosto de trazer nessa conversa a questão dos anos 80, quando as mulheres, principalmente as agricultoras familiares, elas não eram reconhecidas como trabalhadoras rurais. E em qualquer documento que elas tinham, era escrito do lar, né? Não existia isso e elas não tinham direito nenhum, até para a saúde. O HCI, quando atendia naquelas épocas o agricultor, né? Ele era indigente considerado. Então, as mulheres travaram uma batalha muito grande e começou aqui no município de Juí. E isso se levou para todo o estado. Então, nos meados de 80 ali, elas fizeram uma grande mobilização, grandes mobilizações, mas a que marcou foi no Gigante da Beira Rio, a qual elas foram protagonistas de uma política pública muito importante para nós agricultores, que é a Previdência Social, que antes o homem tinha direito a meio salário mínimo quando se aposentava, ou chefe de família, né? A mulher nem... E depois dessa batalha toda das mulheres, perante a Constituição, que saiu em 88, mas foi promulgada lá nos meados de 92, 93, ela conquistou o direito de colocar nos seus documentos a questão de agricultura familiar. E além de conseguir todos os privilégios que a Previdência, né, disponibiliza, e até hoje a gente tem isso assegurado graças à batalha dessas protagonistas mulheres. Então, para mim, assumir o sindicato sabendo que tantas mulheres, tantos nomes importantes que até nem estão mais aqui, né, já se foram, mas que deixaram esse legado no sindicato é algo muito importante. Então, para mim, é algo de muita honra, muita satisfação poder estar lá nesse município. E tu falou, assim, que é a maior em estrutura também, né? Recentemente vocês se mudaram? Faz quanto tempo que vocês são nesse espaço novo? Isso, foi no inverno de 2025, nos mudamos para 21 de abril. Antes, a nossa sede era na 14 de julho.
E pensamos um pouquinho na questão da acessibilidade, porque a cidade de Juí está crescendo, então o agricultor precisava ir ao sindicato e tem muita dificuldade para estacionar também, aquela coisa toda, e a gente já tinha esse prédio lá embaixo e nós locava na 21 de abril. Então, terminamos o contrato com o pessoal que locava e pensamos em fazer uma reforma e passamos a sede lá para baixo. E melhorou bastante, porque o pessoal, antes a Sicredi também, que era os bancos, o Banco do Brasil, o pessoal aproveitava tudo próximo, mas também a Sicredi se mudou, então já não fazia mais sentido ficar ali, e era né, um na espaço 14. bem menor, né? Isso, daí fomos para lá e para nós só estamos recebendo elogio por ter feito essa mudança, né? Foi algo que a diretoria passou por assembleia, claro, mas foi aprovado e louvavelmente estamos lá e isso é muito bom para cada um. E essa conquista deve ter repercutido no grupo das mulheres do agro. O que elas te falaram? Elas falaram alguma coisa, assim? Elas vêm falar contigo? A gente escuta bastante palavra de apoio, de incentivo, né? Que legal. E também, claro, falam que estão se sentindo muito bem representadas. Então, isso traz também para mim um sentimento ainda mais de compromisso e responsabilidade, né? Já que estamos representando aí muitas mulheres, mas também famílias, são famílias, né? Sim, com certeza. Isso aí, para mim, é muito importante. E a tua trajetória, ela mistura a vida familiar, o trabalho no campo, a fé e a liderança sindical. Como que tu acha que esses pilares, eles se conectam e influenciam a tua presidência agora? A família é a base, né? Nossa base. Né? Eu preciso do apoio deles também, da ajuda para poder estar ali. Tem uma pequena de 1 ano, então para mim isso também é importante. A família, ela vendo tu, né? A família é muito importante. O trabalho, sempre, como eu coloquei no início, eu trabalhei com leite, com grãos, já trabalhei na fronteira, eu e meu esposo, nós plantava em Itaqui. Então, eu tenho uma caminhada muito grande, a gente sempre está envolvida. E isso remete muito, porque eu estando nesse cargo, porque a agricultura, a gente sente e vive na pele o que o agricultor passa. E como eu vou ser agora uma liderança que tem que representar essas famílias, eu sei muito bem o que cada um passa. E quando tu fala de Deus, ali também de fé, claro, entreguei já nas mãos dele, né? Esse nosso mandato de 4 anos. Eu ia te perguntar quanto tempo era. Isso, 4 anos, e entreguei a ele, porque a gente precisa de sabedoria e da condução de Deus para colocar. E eu acho que foi algo que não foi que eu busquei isso, aconteceu, né? Então, tem um propósito, né, de Deus. Então, por isso. E o sindicato, é claro, né? O movimento sindical representa tantas famílias e o nosso objetivo é representar as famílias através dos problemas sentidos e vividos, buscando alternativas para quem trabalha na agricultura, buscar uma sociedade justa, igualitária, né? E então não tem como separar, tudo é uma coisa só, né? É uma grande conjunto. É uma Vanessa só, né? Isso aí. Na tua visão, qual que é o papel da juventude na renovação do agro e na representatividade rural hoje em dia? Olha, a juventude, ela tem toda essa energia, essa tecnologia, informação, está na mão da juventude. É verdade. E eles são aqueles que estão mergulhados na atividade. Então, quem está tá em casa, está na propriedade, está naquilo ali. E eu acredito que os espaços, as entidades, as comunidades têm que dar cada vez mais espaço para o jovem colocar em prática aquilo que ele tem. Né? E quando a gente fala em jovem, eu quero destacar, com relação ao sindicato, a nossa preocupação que nós temos com a sucessão rural, com a sucessão também sindical, né, das entidades, como tu falou. E nós temos a felicidade de ter aqui na nossa região uma casa familiar rural, que é uma escola para filhos de agricultores, onde trabalha a pedagogia da alternância. Os jovens ficam 1 semana em internato lá e 2 semanas eles ficam nas propriedades. Cada semana é o ensino médio, né? Nossa. Cada semana tem um tema gerador diferente. Umas semanas vão trabalhar sobre leite, a outra sobre solos, outra sobre frutas. Cada semana tem uma coisa diferente. É um intensivão de cada setor. E depois desses 3 anos de estudo, eles fazem um projeto de vida com a família, né? Porque a gente trabalha muito a família ali, para ele poder colocar um projeto em prática para ele estar bem, né?
na propriedade, para ele gerar, agregar renda na família, né? Então, uma escola que trabalha a qualificação em agricultura e tem toda essa preocupação de sucessão rural, porque a gente vê muito esvaziamento do campo, né? O pessoal indo para a cidade, mas até que ponto que isso vai comportar? A gente precisa de pessoal, né, no interior. Então, nós temos isso. E a Casa Familiar e o sindicato, eles têm um envolvimento muito grande. É uma coisa só. Né? O seu Carlos, ex-presidente do sindicato, o seu Venildo Turra foi diretor do IMEAB por muitos anos, Esquiavo, outras reitoras da Unijuí. Começaram isso em 2005. E é uma escola que nós temos 280 jovens que já formaram. Onde fica a escola? Na Três Vendas Catuípe, no interior. Tá. E tem 120 em formação. É concorrido para poder entrar até. Mas é para filhos de agricultores, né? Tem que comprovar que é filho de agricultor. Porque nós não temos alojamento suficiente, não. Estamos sempre melhorando, né? Mas sim. E eles ficam direto lá? Ficam direto uma semana lá, né? São 3 anos, é o ensino médio e eles ficam... Então, é uma escola, assim, comprovadamente a melhor ferramenta de sucessão rural porque que nós às vezes temos. acontece? Às vezes, até os filhos de agricultores, eles saem para fora, às vezes, para estudar, eles conseguem sair, né? Isso. E aí, alguns voltam, mas outros querem ir para, sei lá, Mato Grosso, querem, né, expandir. Isso. Mas é legal tu conseguir segurar, né, e para seguir com a propriedade, né, e perpetuar isso, né? Isso aí. Até o professor Turra brinca, quando coloca um tênisinho branco e anda no amarelão, que é o ônibus, não querem voltar mais, né? Pois é. Porque se cria também uma ilusão, né? Mas depois, ir lá, a gente mostra esse caminho, né? Quando a gente é dono do nosso negócio, quando é a gente, né? Como isso faz diferença, a qualidade de vida que a gente tem no campo, né? Então, do interior, jovem né? pensar Do um interior pouco. já é outra coisa. Tu sai Isso. daqui, assim, eu acho que já muda completamente, Com né? certeza. Então, e o ineditismo de uma mulher na presidência também quebra barreiras culturais, né? Quais desafios que tu enfrentou e que tu enfrenta até hoje, assim, porque a gente vinha falando dessa coisa do meio machista. Tu acha que tu deve ter tido, né, desafios e deve estar enfrentando ainda alguns, como a gente estava comentando no off aqui. Ah, sim. Pois é, a gente tem na sociedade muito marcado esse patriarcado, né? Até os associados ao sindicato, a maior parte tem uma faixa etária mais avançada, então... mas, assim, bem tranquilo, né? É algo que a gente tem no sindicato, que é a representatividade. Então, independente de gênero, de idade, é algo que quem está lá tem que ter a força, a liderança de saber se impor, falar, né? E buscar políticas públicas para o meio rural. E, para mim, colocando, eu estando na presidência, para mim foi algo que se organizou naturalmente, né? Contei com o apoio da Elisete Rintz, que é a nossa tesoureira, e com o ex-presidente, seu Carlos Carlins, que são grandes nomes ali do sindicato. Então, para mim, isso me deu segurança para estar assumindo esse cargo. E o seu Carlos, ele é uma pessoa que sempre deu voz e oportunidade para as mulheres, para os jovens, né? Então, a gente sempre teve essa abertura no sindicato. Então, facilita, né, um pouco. Isso. Entrei em 2012 e sempre ele... sempre conduzindo, ajeitando, dando espaço para todo mundo, né, da diretoria, não só para mim, né, claro, mas sempre tive essa força, contei com esse apoio, né. Isso o teu mandato começou ano passado? Começou esse ano, dia 9 de janeiro. Tá fresquinho, então, Isso, ainda. Eu era secretária do sindicato, fui ano suplente. Tu já tinha ali né, tava ali no meio já. Isso, sempre. E o que tu espera deixar como legado ao final do teu mandato, tanto para o sindicato como para futuras lideranças, assim, principalmente também femininas, né? Isso. Eu até disse, quando a gente teve a nossa posse, né, que olhei para a nossa diretoria e falei, espero que nosso mandato ele seja marcado pela sensibilidade e humildade com as pessoas, com a união nossa, né, com a nossa força e principalmente com a nossa representatividade. Né? Eu quero muito isso. E desejo que muitas pessoas ainda venham a integrar esse corpo de associados que nós temos, né? Tem muita gente que está de fora, mas eu convido, venha participar, né? E isso eu gostaria também. E, é claro, da continuidade a esse legado que já foi construído, né? Isso é muito importante. E eu quero muito
melhorar ainda mais, né? Cuidar o que já está construído, que é muito bom, e as gestões anteriores estão de parabéns, né? Por tudo que já fizeram, né? Isso aí, então. Então, muito obrigada, Vanessa, pela tua presença aqui e também por representar tão bem as mulheres, né, nesse setor que a gente vinha falando dessa questão machista, né? Que é difícil, às vezes, a gente entrar, mas quando entra também a gente consegue... A mulher tem um olhar, eu acho que diferente do homem, dessa coisa da sensibilidade, sabe? É diferente. Eu, na minha opinião, acho isso. Tu é uma inspiração para todas nós. Parabéns. Muito obrigada. E é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores, a loja Efeito Casa e a Incógnita. E é isso. Nos sigam nas redes sociais e nos acompanhem no Spotify e no YouTube. Beijo, até a próxima.